Olá, bem-vindos ao Beabite, sou Verônica Mello, professora de alfabetização e letramento, tá? Da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Então, a gente aqui agora vai dar uma continuidade, tá? Só que a gente vai fazer assim, vai entrar num projeto propriamente dito, né? O que é o projeto, tá? Fazer uma introdução para a gente dar início ao processo de alfabetização e letramento, ok? Então, tá aí o mundo dos símbolos, tá? Então tem aí, bem-vindos ao Beabite, tá? Então vocês estão vendo a imagem, né, de um computador, que é através dele que você vai ser alfabetizado, né, através desse acesso. Então ele está dizendo, ó, olá internautas, a partir desse acesso, vamos caminhar juntos numa aventura pelo mundo dos símbolos, ok? Então, procure aí na sua comunidade, em casa, reserve um tempinho para vocês, através do celular. Então, vocês vão começar, esse vai ser o seu material, o material do aluno, tá? Que vocês vão ver, vocês podem imprimir também. Ah, eu não tenho essa tecnologia em casa. Então, depois de assistir numa lan house, na comunidade, então você pode imprimir esse material, tá? Que é uma parte introdutória, porque lá, quando vocês terminarem as sílabas simples, vocês já vão ter condições de ler esse material. Pelo menos alguma coisa vocês vão conseguir ler, tá? Só para vocês compreenderem um pouquinho. Então, olha, só é possível a gente aprender por causa dos nossos sentidos, né? Então, a gente percebe tudo o que está à nossa volta, não é? Um outdoor, um som de uma música, né? Que é pela audição, tá? As novelas, né, que se apresentam, os filmes. Então, tudo isso chama a nossa atenção. Agora, imagine o desespero de uma pessoa que não sabe ler, tá? Então, aquilo tudo passa ou simplesmente a pessoa fica totalmente alheia ao que está acontecendo. Então, a pessoa não desperta. Se eu não sei ler, para que eu vou ficar vendo isso? Então, chega na hora da propaganda, sai, vai fazer alguma coisa até retornar quando a novela se reinicia, o filme se reinicia, tá? Então, por isso é importante a gente aprender a ler e escrever, ok? Então, a gente vai perceber um mundo novo, tá? Cada letra, cada padrão silábico, cada sílaba que a gente for aprendendo, que vocês vão aprendendo, o horizonte de vocês vão se abrindo aos pouquinhos, é isso mesmo, vão despertando aos pouquinhos. Não tenha pressa, não tenha pressa, é o seu tempo, tá? O importante é que tudo que vocês vejam, vocês internalizem aquilo. Ah, é assim, se deem esse prazer. Porque o aprendizado é um prazer, ele não é sofrimento não, tá? Mesmo que tenha alguém perto, faça assim, calma, pode pedir calma a essa pessoa. Respeite o meu tempo, é isso que vocês vão dizer, tá? Se você tiver algum adulto, algum profissional aí lhe ajudando. Então, calma, tudo a seu tempo, tá? Não adianta correr, tá bom? Então, com os nossos sentidos, percebemos o mundo à nossa volta, um mundo fantástico, repleto de imagens, ok? Então, aí está aí os jovens, né, eles dançando. Tem a questão do deficiente auditivo, tá? Mas aí, por isso que tem essa legenda, né, essa parte escrita, tá? Quanto ao visual, isso ainda não estamos atendendo, tá? Mas a gente vai ver aí uma forma, eles podem ouvir, mas eu falo com relação ao material escrito, né? A questão do braille, tá? Então, isso aí é uma questão que a gente ainda está discutindo como é que vai ser feito, ok? Mas ninguém vai ficar de fora, pelo menos ouvir e alguém tá acompanhando, isso aí, essa acessibilidade eles vão ter, ok? Aí, olha, lembra a história que eu contei dos nossos ancestrais? Nossos ancestrais, homens pré-históricos, sentiram necessidade de dar nome às imagens que via, para facilitar a comunicação entre eles. Então, eles entravam no entendimento. Não adiantava ele ver a árvore, não é? Dizer árvore, outra pessoa dizer outro nome, outro... Não, eles chegaram num consenso, que pelo menos é assim que a gente imagina, né? Chegaram num consenso, e aquele objeto que estava ali na frente era uma árvore. Então, ficou estabelecido que aquilo ali, o nome seria árvore.
Então, a ideia das coisas, né, o nome das coisas, eles fizeram isso, eles deram, tá certo? Então, tudo que eles estavam vendo em volta, né? E criaram seus próprios nomes e também nomeou tudo que existia à sua volta. Então, cada um tinha um nome. Tem um filme muito interessante, eu não sei nem se eu posso citar aqui, mas tem um filme muito interessante que fala a origem de tudo. Então, mais ou menos dá para a gente imaginar como era, né? Naquela época. Aí tem a falta de higiene, né? Que eles matavam os animais, num período bem primitivo, eles ainda não cozinhavam, né, o alimento, eles comiam a carne crua. Então, é muito interessante esse filme. Eu acho que só falando aqui, vocês já vão ter uma ideia e já vão dar uma procurada aí, ok? Então, é muito interessante, só para vocês terem uma ideia. Então, muito difícil, né, logo no início, colocar o nome das coisas. Mas eles se nomearam, né, cada um tinha um nome, cada um era identificado pelo nome, né, pelo menos assim a gente imagina, e as coisas também. E chegavam num consenso para depois ninguém ficar sem entender o que o outro estava dizendo. Então, mais ou menos aí a ilustração está dizendo isso, né? Como se eles estivessem conversando, tá certo? Então, cada um chamando pelo nome do outro, pedindo alguma coisa, apontando alguma coisa, tá bom? Então, esse material vocês vão ter, vocês vão poder imprimir. Claro que não vai ficar com o movimento, né? Mas vocês vão poder imprimir para colorir, para guardar. Um documento, é um documento, tá certo? É importante para vocês depois contarem, porque essas histórias, o professor de alfabetização de crianças, eles não contam. Eu sempre conto, sempre, como foi a origem de tudo, só para despertar. Esse despertar é que é importante. Então é importante que a gente saiba um pouquinho da história. E não fique só nisso aqui, tá? Porque isso eu estou contando de acordo com as minhas limitações, com o meu conhecimento, mas você pode se aprofundar muito mais, pedir alguém que leia para você, assistir filmes. Então, cada um vai ter uma compreensão, né, do que está escutando, no momento vocês não vão ler, né, mas pelo menos do que estão escutando, tá, e vendo, né, assistindo a filme. Então, olha, lembra que eu falei da escrita cuneiforme, pictográfica, ideográfica? Então, aqui está, ó. Mesmo as coisas que não eram vistas, mas sentidas, o ser humano nomeou e chamou de sentimentos. Então, como representar esse sentimento? Ninguém sabia, mas inventaram o nome e uma forma de escrever. Então, olha, tristeza, alegria, só alguns, né? Espanto, raiva, amor e amizade. Esse amor pode ser aquele amor incondicional, né? O amor da mãe por um filho, pela humanidade, por uma causa, não é? Então, esse amor num sentido mais amplo possível, mas de uma forma mais, assim, uma ilustração mais imediata, uma interpretação mais imediata, um casal, né, de namorados, né, ali falando de amor, tá certo? Mas esse amor no mais amplo sentido, ok? Então, a tristeza, então, a imagem é muito importante. Então, se mesmo que eu não tivesse escrito nada, tá? Então, aqui, alguém ia dizer alguma coisa, que esse menino está triste, que está chorando não, porque eu não coloquei uma lágrima, né? Mas é muito interessante, eu gosto muito de trabalhar com imagem, né? A imagem, professor, ajuda o aluno na interpretação do texto. Então, quando o aluno vai ler, tá? Mesmo que seja um texto que não seja ilustrado, leia, pergunte a ele, depois você faça uma síntese do que significou aquilo, mas depois que colheu tudo que eles, né, conseguiram oferecer para você, então você faz uma síntese de tudo e mesmo que o texto não tenha ilustração, peça para que eles ilustrem, tá? Então isso é muito didático. Então o aluno vai gostar disso, vai aprender a prestar atenção ao texto, a compreender, tá certo? Então, olha, dando continuidade à história, né, que eu já tinha falado na introdução, mas o ser humano queria deixar para as gerações futuras, por isso que evoluímos, né, o conhecimento de todas as coisas que tinham descoberto. Então, teve a ideia de registrar nas cavernas tudo o que tinha acontecido. Tá? Então, todas as angústias, né, todo o medo,
as alegrias também, que eles representaram que hoje os historiadores identificam como festa, como comemoração, como celebração, encontraram máscaras, tipos de brinquedos, né, de argila, tudo isso, algumas coisas foram preservadas que possibilitou os estudiosos, né, fazerem uma análise de tudo que aconteceu com nossos ancestrais, tá certo? Então aí a gente tem uma cena, né, familiar, né? Todo mundo vivia junto, né, as famílias, até como os indígenas vivem hoje, né, eles não vivem com famílias separadas cada um, não, ali a família vai ficando todo mundo junto, né, como diz a história, todo mundo, tudo junto e misturado, tá certo? Então, foi esse instinto gregário de ajuntamento, de proximidade que fez com que a gente sobrevivesse, né, e estamos aqui contando a história, ok? Porém, não é? O ser humano queria mais. Representar com sinais aqueles nomes que inventou para as imagens que via e criou vários símbolos como forma de representação, que após várias mudanças ao longo da história, evoluiu para os 26 sinais que conhecemos hoje. Então essa é uma parte introdutória essencial, tá? Então aqui a gente não está entrando em detalhes, né, de como surgiu o alfabeto, que você, professor, pode aí contar, tá? Mas, para que o aluno tenha uma ideia, uma síntese do que ele vai ver, do que ele vai se transformar, tá? Então, chamamos esses sinais de alfabeto, isso nosso, né? Isso nosso alfabeto. Então, tá aí os 26 sinais, 2 jovens, né? 2 adolescentes, né? Fora de faixa, que vão ser alfabetizados. Então, chamamos esses sinais de alfabeto e tá aí. Então, mas lá na frente, vocês vão ver por que essas 2 cores, tá? Então, é bem interessante. Depois, é tudo numa cor só, tá, gente? É só por uma forma didática de fazer logo as primeiras apresentações, para vocês identificarem. Então, as letras em vermelho são as vogais e as letras em azul são as consoantes que formam o nosso alfabeto, tá? E a partir dessas combinações, que a gente vai falar num jogo, né? A gente vai ter exercícios falando também sobre isso, apresentando isso. Então, vocês vão se alfabetizar que nem vão perceber, só vão ter alegria. Isso eu posso apostar. Claro que se vocês acompanharem, né? Olha só, e quem aprender a combinar esses sinais, olha o desafio. E quem aprender a combinar esses sinais, transformando a palavra falada em palavra escrita, saberá ler um mundo novo, cheio de significados, tá? Então, a gente tem aí... agora eu já sei ler. Então, isso vocês vão me dizer depois que vocês passarem por todas as etapas. Não são etapas difíceis, os exercícios que vocês vão receber, né? Porque a gente está falando em jogo porque o jogo não é assim, né? De videogame vai passando por fases, né? Então, pense como um jogo de videogame. Eu sei que o idoso não gosta muito dessa história de jogo, não, mas vai ser uma coisa bem suave, é só fazendo uma comparação, né? Assim, bem de leve. Então, vai ter os desafios, tá? Vai ter as atividades que vocês vão ter que fazer, tá certo? Mas vai ser tudo feito de uma forma prazerosa, tá? Não vai custar nada para vocês, só acessar, reservar um tempinho. Vou ensinar a fazer um material didático, cada fase vocês vão ter um material didático, qualquer coisa vocês vão poder ligar, né? A gente vai fazer esse feedback, e eu vou fazer um convite para vocês, depois dessa apresentação, que vocês formem o primeiro grupo do Beabyte, por que não? O primeiro grupo de alfabetizados do Beabyte, tá? Então vai ser uma alegria muito grande para a gente, que está aqui torcendo por vocês, né? Que nos... nós combinamos, né, de fazer desse trabalho um trabalho prazeroso, a gente está dando o melhor, se não ficou melhor, se não está atendendo às suas expectativas, nos perdoem, mas pode apostar que a gente deu o melhor, tá? Vocês vão ter acesso a esse material gratuito, tá? Não deixe que os empecilhos atrapalhem vocês, coloque uma meta na cabeça. Uma coisa na cabeça de vocês, a minha meta é aprender, eu vou ser alfabetizado, eu vou aprender a ler, a escrever e a interpretar, que vocês vão conseguir. E a gente vai fazer isso tranquilamente, tá? Sem afobação. Se tiver alguém aí do seu lado que se propôs a ensinar
e está atrapalhando vocês, peça para trocar, façam alguma coisa, mas por favor, continuem a caminhada, tá? A gente vai dar o primeiro passo, tá? Toda caminhada começa com o primeiro passo, então a gente vai dar o primeiro passo e ninguém vai segurar ninguém, tá bom? Então, eu preciso de vocês aí, do feedback de vocês vão me dar esse retorno. Eu vou querer fotos de material de vocês, que eu vou ensinar a fazer material didático, então eu vou querer fotos, vocês vão enviar para a gente. E quem sabe, num futuro não muito distante, né, eu quero que seja isso rápido, sabe? Tempo recorde. A primeira turma, o primeiro despertar de vocês já vão enviando fotos de material, contando as experiências, por que não? Tá certo? Então, essa parte escrita, já que estamos tão distantes, né? Mas esse feedback, essa troca, feedback quer dizer isso, essa troca, então a gente vai, eu vou poder ver o meu crescimento, vou acompanhar, críticas também, agora por favor, cuidado, tá? Com a linguagem, tá? Estamos num espaço educacional, eu vejo coisas bárbaras aí nas mídias, palavras chulas, tá? Aquelas palavras sem comentários, tá? Então, lembre-se, vocês estão aqui para aprender, então, usar uma linguagem, tá? Moderada. Não gostei por causa disso. É uma crítica, às vezes dói mais do que um palavrão. Palavrão, eu fico indignada com a pessoa, tá certo? Então, esse espaço não é para isso, para esse tipo de vocabulário, tá? Então, vamos aprender também a falar, né? A dizer as coisas, a conversar, usando uma linguagem mais apurada, tá certo? Então, não, por favor, críticas pode mandar, críticas negativas, positivas, mas cuidado com a linguagem, tá bom? Então, essas que vêm a gente nem vai ler. Eu, pelo menos, não vou ler, tá bom? A gente vai, porque daqui que a gente filtra, a gente fica tão machucado né, o tipo de linguagem, né? O educador, ele se ressente muito com isso, porque a força da gente é essa, de querer que a pessoa aprenda a falar bem, né, em qualquer ambiente, sem ser discriminado, tá? Porque às vezes o que discrimina muito é a forma de como a gente fala. A forma como você fala diz onde você mora, diz o lugar que você é, diz quem você é, revela você, tá certo? Então, vocês também vão aprender isso aqui, a moderar a linguagem, tá? Para ajudar, às vezes é falta de treino, né? Mas aqui a gente vai começar a conversar. Eu estou falando numa linguagem normal, vocês não viram, eu não falei nenhum palavrão, né? Falei linguagem coloquial, tenho meus cacuetes, tá? Então, mas tudo dentro da normalidade, tá bom? Tenho meus esquecimentos, meus lapsos de memória, então vocês já vão perdoando aí, tá bom? Alguma coisa que vocês digam após uma aula, a gente já faz uma correção, tá certo? Vocês aí, professores, fiquem atentos também, que eu não sou perfeita, tá? Então, a gente está aqui se expondo, tá? Mas é para o bem da comunidade, da população, tá certo? Então, fica aí o recado, mande o feedback, já se inscreva para ser o primeiro aluno da primeira turma de alfabetizados. Estamos torcendo por vocês, tá bom? Então, podem contar sempre conosco. E até a próxima.